Olá, o meu nome é Lise Bittar e eu sou responsável pelo site O que os Espíritos Dizem. Esse é o nosso vídeo de número 37 e hoje nós vamos falar sobre sexo e espíritos. Para falar nesse assunto, eu tenho que começar falando de perispírito. Vocês sabem que nós não somos apenas corpo e alma. Nós somos o corpo físico, a alma ou espírito e perispírito ou corpo espiritual que liga o espírito ao corpo físico, une o espírito à matéria. Quando nós desencarnamos, nós conservamos o nosso corpo espiritual ou o nosso perispírito, que tem a mesma aparência do corpo físico. Então, nós conservamos a nossa forma humana, entretanto, não conservamos o nosso corpo orgânico, que é relativo à matéria que ficou. O perispírito é tanto mais denso quanto menos elevado o espírito. Todos os espíritos que devem ainda reencarnar, que ainda estão em progresso, conservam o seu perispírito. Seja na Terra, que vão reencarnar na Terra, ou em mundos equivalentes à Terra, que são mundos de provas e expiações, ou ainda em mundos inferiores à Terra, que são os mundos primitivos, ou em mundos mais elevados, onde espíritos mais elevados reencarnam, que são os mundos de regeneração, que os espíritos dizem, inclusive, que a Terra se transformará num mundo de regeneração, ou ainda em mundos felizes, onde espíritos superiores mais elevados reencarnam. Mas esses são espíritos ainda sujeitos à reencarnação, ou seja, ainda não são espíritos puros, porque ainda têm aprendizados a realizar. Enquanto o espírito não atingiu esse grau de espírito puro, ele ainda reencarna em diferentes mundos, em mundos mais elevados, mais condizentes com seu estado de progresso, de elevação moral e intelectual, mas ele conserva o seu perispírito porque ainda passará por experiências de reencarnação. Atingido todo o progresso, o espírito puro então não reencarna mais e não tem mais o perispírito. O perispírito, como eu disse, nos mundos mais elevados, é menos denso, é mais etéreo, mais condizente com a elevação dos espíritos daquelas esferas, onde a percepção é muito maior, o espírito tem outras possibilidades, potencialidades, e não está tão limitado à matéria densa e profundamente limitante quanto nós no corpo físico na Terra. Então, temos o corpo físico, a alma ou espírito e o perispírito. Muito bem, desencarnando, conservamos o nosso perispírito, mas muitos espíritos que são muito apegados à Terra, conservam também as mesmas necessidades, as mesmas, como se tivesse a mesma imposição do corpo material, porque são muito apegados ao corpo físico e à vida material. E aí sentem as mesmas necessidades do corpo físico: fome, sede, desejo de todos os vícios, desejo de todos os excessos, e aí entra, é claro, excesso de comida, excesso de bebida, excesso de drogas ou qualquer vício, até mesmo o vício do jogo, e também o sexo. E para o espírito isso é um sofrimento grande, porque ele não tem mais o corpo físico, mas mantém as sensações e a necessidade de suprir essas sensações, apesar de não ter mais o corpo físico. Então, para o espírito é um sofrimento, e é por isso que a gente sempre recomenda que devemos cultivar o nosso lado espiritual, porque nós não somos só corpo, não somos só matéria. O nosso estágio na matéria é transitório,
E quanto mais apegados às sensações materiais e às imposições da vida material, mais dificuldade teremos quando nos desprendemos da matéria e tivermos que nos desapegar e nos desligar do corpo físico e das sensações do corpo físico. Então, para alguns espíritos, isso é profundamente doloroso, é muito difícil. Então, vamos nós, enquanto estamos a caminho, cultivar o nosso lado espiritual, alimentar não apenas o corpo, as necessidades impostas pelo corpo, mas também alimentar as necessidades da nossa alma, reconhecendo as necessidades da nossa alma e cultivando o nosso lado espiritual para não ficarmos tão presos e tão limitados ao corpo físico. Infelizmente, não é o que acontece com espíritos muito apegados à matéria, que realmente sofrem essa necessidade e do outro lado da vida, então, buscam aproximar-se dos encarnados para suprir esses seus anseios e esses seus desejos, seja de comida, seja de bebidas, seja do álcool, né? Dos vícios, todos os vícios e também do sexo. Então é por isso que a gente diz que quando uma pessoa está bebendo, ela nunca está bebendo sozinha, ela sempre tem um companheirinho ou outro espiritual ali absorvendo fluidicamente essas sensações. Então vocês podem imaginar como é uma tortura para o espírito que não tem mais o corpo físico, mas que sente a necessidade das sensações físicas. Vamos tentar nos libertar disso enquanto ainda estamos aqui, né? Então, nesse sentido, o sexo também para o espírito chega a ser um sofrimento, a necessidade dessa imposição da matéria sobre um espírito que não tem mais a matéria. No Livro dos Espíritos, no capítulo 4, é o capítulo que se chama Pluralidade das Existências. Tem um item, que é o item 6, que fala justamente de sexo nos espíritos. É a pergunta de número 200. Na verdade, são 3 perguntas só, 200, 201 e o 202. E aqui Kardec pergunta, os espíritos têm sexo? E os espíritos respondem, não como o entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Então, o sexo puramente dito, ele é uma condição orgânica. Os espíritos não têm sexo. Aí Kardec pergunta, mas escuta, eles reencarnam homem, mulher? Como que é, né? O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? E os espíritos respondem, sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Isso significa que nós estagiamos algumas existências como homens e estagiamos algumas existências como mulheres na nossa caminhada evolutiva, justamente para ter todas as experiências relativas a cada sexo. Kardec então pergunta, quando somos espíritos, preferimos encarnar no corpo de um homem ou de mulher? E os espíritos respondem, isso pouco importa. Pouco importa ao espírito. Depende das provas que ele deve sofrer. Depende do progresso que ele deve realizar. E aí Kardec então comenta, os espíritos encarnam-se homens ou mulheres, porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhe provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que sempre fosse homem só saberia o que sabem os homens. Então, os espíritos não têm sexo, mas estagiam várias encarnações como homem para atingir todo o progresso possível como homem e da mesma forma como mulheres para atingir todo o progresso como mulheres. Os espíritos elevados, então, não têm a necessidade orgânica que nós temos aqui encarnados, não têm sexo, mas as relações afetivas, os espíritos, as
as relações, o que une os espíritos são afinidades e simpatias. Isso leva a uma outra pergunta, que são as almas gêmeas. Muitos relatos de André Luiz, ele diz que na espiritualidade os casais continuam, se refere muitas vezes a casais. E o que os espíritos dizem disso? Existem almas gêmeas? Então, vamos falar disso no próximo vídeo. A gente se vê lá. Tchau!